Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim gravar para vocês um vídeo que eu estou para gravar há bastante tempo e que eu queria me preparar um pouco melhor, que é para contar para vocês a história do meu cabelo. Conforme o tempo da gente vai passando, o cabelo muda muito, o cabelo às vezes nasce de uma cor, na infância é de outra, na adolescência muda, na fase adulta também muda, então eu já tive N tipos de cabelo, e quando eu era criança muitas pessoas me perguntavam se eu pintava o meu cabelo, e eu vou contar toda essa história pra vocês. Então eu tô com vários álbuns aqui de fotografias que eu peguei lá na casa da minha mãe, e eu vou pegar aqui uma foto, deu bem pequenininha. A minha mãe conta que quando eu nasci, meu cabelo era bem escuro, quase que preto, somente com uma mechinha mais ruiva, mais dourada. E aí aqui eu já com um aninho, vocês podem ver que o cabelo já tá bem mais claro, mais puxado para esse douradinho e com cachinhos. Então eu tinha bastante cachinhos quando eu era criança. Essa foto eu tinha um aninho de idade. Depois da minha fase de criança mesmo, lá pelos meus 5, 6 anos, 7 talvez, o meu cabelo sempre foi bem longo e ele era somente ondulado e bem mais claro, ó. Eu de Maria Chiquinha. Então, cabelo bem ondulado, bem longo e com uma cor, um loiro meio escuro, meio dourado, meio misturado. Então, ó, vocês podem ver a diferença de hoje em dia. Aqui tem mais uma foto dessa fase, sem os dentinhos. Eu acho que eu tinha 6 para 7 anos aqui. E aí depois, quando eu tinha os meus 10 anos, eu acho que eu tava com 9 para 10 anos, eu pedi pra minha mãe cortar o meu cabelo curto. Olha que louca. E a minha mãe cortou. E aí o meu cabelo acabou ficando depois mais escuro. Essa aqui sou eu. Deixa eu ver se foca pra vocês. Aí. Tá vendo? O cabelo já bem mais escuro, na altura dos ombros. Aí, gente, eu já era tendência, viu? Com 10 anos de idade. Essa aqui é minha amiga Cíntia. A gente tinha cor do cabelo bem parecido. Então se preparem, gente, que vai chover fotos de infância, adolescência. E aí sim, na adolescência o cabelo da gente muda muito, muito, muito. E eu sempre tive cabelão. Só quando eu tive meus 10 anos que eu cortei, mas sempre eu tive cabelão. Mais ou menos na altura, no meio das costas, assim. E aí, quando eu tinha lá pelos meus... Ah, essa aqui é uma foto, acho que eu tinha também uns 7 anos, ó. Tá vendo? Meu cabelo sempre foi, eu com a cara emburrada, mas meu cabelo sempre foi com umas mechas loiro claro, misturado com dourado, a raiz mais escura. Nunca teve um tom definido, então eu acho que por isso, por ele ter essas mechas pelo meio bem claras e a raiz escura, as pessoas achavam que eu pintava o cabelo, mas não, eu não pintava o cabelo, gente. Aí lá pelos meus 10, 11 anos, mais ou menos, eu tinha o cabelo bem enrolado, aí ele já começou a cachear mais, ó. E já ficar um pouco mais escuro, aqui eu tava com franja. Tá vendo? Aqui é minha prima e meu irmão. Mas com cabelo longo, meu cabelo sempre cresceu muito, então vocês podem ver, com 10 anos eu com cabelo acima dos ombros, e aqui 1 ano, 2 anos depois eu já tava com esse cabelão aqui, ó. Uns 2 anos, 3 no máximo depois. Aqui, ó, mais uma foto do cabelo bem natural, com a cor natural, com ondas. E aí foi na fase da adolescência, essa aqui eu tinha 11 anos, tá escrito aqui atrás. Foi depois dessa fase da adolescência mesmo que o meu cabelo mudou muito, ficou muito rebelde, ficou muito seco e sem os cachos definidos. Então vou achar aqui uma foto pra mostrar pra vocês que o cabelo ficou tenebroso. Aqui é uma foto de... eu tinha 14 anos, ó. Gente, pode dar risada. Então aqui o cabelo bem cacheado, tá vendo? Bem seco, bem crespo. Aqui era numa apresentação de dança. E aí, quando eu tinha como meu cabelo ficou muito rebelde,
eu comecei a fazer relaxamento nele quando eu tinha mais ou menos uns 15 para 16 anos. Eu comecei a fazer relaxamento. E aí, como ele foi escurecendo muito, eu comecei a querer clarear. Mas eu fazia assim poucas mechas ou... Aqui ainda não tinha clareado não, só tinha feito relaxamento pela primeira vez. Eu tinha 15 para 16 anos, uns 16 anos mais ou menos. Então ainda ele tava claro, porém já um loiro bem diferente. E aí eu comecei a fazer relaxamento na raiz, porque ele começou a ficar muito enrolado na raiz, menos do que nas pontas. E aí depois, como ele começou a ficar muito escuro, eu comecei a fazer umas mechinhas mais claras. Deixa eu pegar aqui uma foto que vocês vão ter uma ideia melhor. Aqui eu acho que é em 2003. Eu tinha uns 23 anos já, então eu comecei a clarear um pouquinho mais o meu cabelo. E aí, a partir de então, foi só mudança, cada vez mais eu ia mudando mais o cabelo, porque nunca estava satisfeita, eu enjoo muito fácil. Então eu vou começar a olhar aqui no meu computador, que eu separei algumas fotos, e aí eu vou deixar aqui na tela para vocês verem. Mas eu vou olhando aqui para poder lembrar das fases todas que eu passei. Então eu comecei a fazer relaxamento, eu continuo fazendo relaxamento até hoje, na raiz somente do meu cabelo. E aí eu sempre cortava de um jeito diferente. Então nessa fase aqui, gente, foi a primeira vez que eu cortei o cabelo... Ah, sim, antes de eu cortar meu cabelo bem mais curto, ele cresceu muito. Então, como eu já falei pra vocês, meu cabelo cresce muito rápido. E ele cresceu bastante, tava mais ou menos na altura do peito, assim. E aí eu inventei que eu queria ser ruiva, que é o meu sonho, eu queria ter o cabelo ruivo, de qualquer jeito. Só que esse ruivo ficou muito escuro pra mim, né? Mas então, olha o tamanho do meu cabelo. Tava bem compridão, só que eu não pintei, tá? Eu nunca cheguei a pintar o cabelo. Quando eu fiz umas mechinhas pra clarear, foi meio mais que umas mechinhas mesmo, não cheguei a passar no cabelo todo. E esse procedimento que eu fiz, que meu cabelo tá bem escuro, na foto ele tá mais escuro, mas ele tava mais vermelho mesmo. É um tratamento que eu fiz, tipo um banho de brilho, então ele saía completamente do cabelo, não era tinta não. Então, tipo, uns 2 meses depois já não tinha mais nada. E aí eu cortei, deixei ficar a cor bem natural. E eu cortei o meu cabelo na altura dos ombros e eu amei. Nossa, tinha muitos anos que eu não tinha o cabelo assim tão mais curto. E eu cortei e deixei o tom natural. Então, quando eu escovo o meu cabelo, ele fica bem mais claro, como vocês podem ver nessa foto. Ele tá bem mais claro e bem curtinho. E... aqui também, ó, esse aqui já foi uma outra vez que eu cortei. E agora voltou, né, gente, a usar esse corte. Isso daqui, eu acho que foi em 2008, tá? Então, praticamente 10 anos depois, voltou esse corte na altura dos ombros, com a ponta um pouquinho maior. E eu já usava lá em 2008. E aí, depois, eu deixei o cabelo crescer novamente e fiz luzes. Aí eu fiz luzes pela primeira vez, como vocês podem ver nessa foto. E ficou muito claro. Como eu tenho a sobrancelha escura, dá um contraste muito estranho. Não fica bom. Não tá bom. Mas eu amei na época. Foi mais ou menos em 2009. Então o cabelo já tava bem mais longo e com luzes. Aí aqui eu já cortei ele um pouco mais, ainda em 2009, um corte mais repicado, um pouco mais moderno, ainda fazendo relaxamento, que deixa a minha raiz, meu cabelo bem mais comportado. É uma química que eu gosto muito. E aí em 2010, ele já tava bem longo, como vocês podem ver nessa foto. Tava o cabelo natural, só lavei e deixei secar. Eu acho que foi a melhor fase do meu cabelo, que tava só com relaxamento e ainda com as luzes. E só que o meu cabelo fica muito seco com química assim. E aí eu cortei ele de novo na altura dos ombros, mais ou menos, um corte mais repicado, com a franja um pouco mais curta. Gostei bastante. E escureci de novo. Eu fiz esse tratamento de novo, esse é o Celofanes da Sebastian, que é tipo um banho de brilho.
e fiz ele um tom mais escuro e eu amei na época, eu gostei muito. E o cabelo mais na altura dos ombros, mais repicado também. E aí depois, em 2011, eu cortei ainda mais curto. Ó, cortei ele bem mais curtinho. E fiz um tom mais acobreado também, que eu gostava bastante na época. Eu acho lindo, mas sempre que eu passo, eu estranho um pouco. E depois eu cortei ainda mais curto. Eu acho que esse foi o cabelo mais curto que eu já tive. Ficou bem curtinho e com uma cor bem natural, assim, do que é meu cabelo mesmo, atualmente, né? Aqui também ele tá curto, porém ele tá mais claro. Eu acho que por causa da escova, porque eu não lembro de ter feito nada nesse dia pra ter mudado a cor do cabelo. Aí depois, gente, lá em 2012, eu já estava com o cabelo mais compridinho, como vocês podem ver agora nessa foto. E aí eu fiz o celofane... Ah, desculpa, meu celular tá toda hora pitando. Eu fiz os celofanes também, só que mais pro loiro agora. Mais voltado pro loiro, e eu acho que ficou melhor. Era um tom acobreado um pouco mais claro. E aí, lá em 2013, eu cortei minha franja. Sim, eu inventei de fazer uma franjinha. Só que não tão curtinha, mas eu curti, gente. Eu confesso que eu tô com vontade de cortar de novo a franja um pouco mais curta, assim. Mas naquela época eu usava o cabelo mais arredondado aqui na lateral, que eu não gosto mais. Mas eu curti a franja. Aí tá o tom natural, só com a franja mais curta. E aí depois, em 2013, eu lembro que foi casamento do meu primo. E eu fiz o corte que eu tinha feito lá em 2008, mais ou menos. Eu quis repetir, só que aí deu uma atualizada no corte, né? Que aí já tava usando ele mais no estilo mais Chanel, com a ponta um pouquinho mais longa na frente. E eu gosto bastante desse corte, gente. Eu uso ele há bastante tempo. Eu não tô mostrando todas as fotos pra vocês, senão a gente ficaria aqui até amanhã. E aí depois, meses depois, eu acho que 1 ou 2 meses depois, pro casamento, eu quis clarear o meu cabelo novamente. E aí eu fiz uns reflexos. Então, como vocês podem ver nessa foto, eu tô bem mais loira. Bem mais loira. Às vezes eu tenho saudade do cabelo mais claro, mais loiro, mas às vezes não. Eu acho que quanto mais natural, eu acho que pro meu cabelo é melhor, porque ele é muito seco. E aí, gente, depois de 2013, meu cabelo deu uma crescida boa. Não separei nenhuma foto aqui, mas ele deu uma crescida boa. E aí eu enjoei de fazer relaxamento, era muitos anos, desde os meus 16 anos, eu tenho 37. Fazendo relaxamento, enjoei um pouco, queria fazer uma coisa diferente. E eu comecei a achar que o relaxamento não estava ficando mais tão bom no meu cabelo igual ficava antes. Foi quando eu inventei de fazer a selagem, né, que surgiu aí. E aí tava todo mundo fazendo selagem. E aí eu fiz e não gostei, porque meu cabelo ficou todo reto, assim, ficou com aquele aspecto de cabelo esticado. Ele não ficava com as pontinhas viradinhas, assim, ele ficava todo chapadão, assim. E a minha raiz mesmo não alisou muita coisa. E aí eu fiquei uns 4 meses sem fazer nada no meu cabelo e voltei a fazer o relaxamento. Só que aí, a junção das duas químicas que ainda tinha nas pontas do cabelo não deu muito certo e eu acabei danificando meu cabelo. Já contei isso pra vocês algumas vezes aqui no canal. E aí foi um processo de recuperação das pontas, fiquei hidratando, fiquei uns 8 meses sem fazer química nenhuma, só hidratando o cabelo, cortando. Ainda tem, eu acho que bem nas pontas, é porque eu tô de escova agora, mas ainda tem bem nas pontas um pouquinho, acho que ainda dessa selagem, dessa química que não ficou legal. Mas enfim. E aí eu cortei o meu cabelo bem curto novamente. Eu queria ter cortado desse jeito aqui, ó, que eu mostrei pra vocês. Eu queria ter cortado assim pro meu casamento, mas não... Meu casamento civil. Mas não, acabou não ficando bom, porque meu cabelo ficou sem textura, ficou sem movimento. E foi uma fase horrível. Já se passaram, acho que uns 3 anos e eu ainda tô tentando recuperar. Mas assim, tô muito satisfeita com o que tá agora, porque foi um período bem complicado. E aí agora, gente, recentemente eu cortei, tem uns 2 meses, eu cortei final de julho. Final de julho. Vai fazer 3 meses agora, dia 31, que
que eu cortei o cabelo acima dos ombros. Cortei aqui, ó, acima dos ombros, ele já cresceu esse tanto. E eu fiz recentemente, tem acho que um mês, eu tonalizei ele pela primeira vez, não, pela segunda vez. Eu tonalizei ele nesse dia 31, ficou um pouco acobreado demais. E agora eu tonalizei ele de um tom que eu gostei muito. Mesmo que ele ficou mais escuro do que o meu tom natural. Mas esse é o tom da minha raiz e o tom que fica mais por baixo, assim, do meu cabelo. Então ele ficou todo por igual, ficou bem natural. Eu amei. Então é isso, gente. Acho que eu contei toda a história do meu cabelo pra vocês, meio que resumidamente. Então, respondendo a perguntas... eu não pinto o cabelo, eu estou tonalizando tem uns 2 a 3 meses pra cá, 3 meses pra cá, e essa ficou meio confuso. Tem 3 meses que eu tonalizei pela primeira vez, de um tom que eu não gostei tanto assim, e tem um mês mais ou menos que eu tonalizei desse tom aqui, que as pessoas me perguntam, o loiro médio com o loiro claro da Vela, Color Tarte da Vela. Metade de cada um deu esse tom. Lembrando que, gente, que cada cabelo vai ficar de um tom diferente, porque tem a base do cabelo. Então esse já é bem próximo do meu cabelo natural, da fase adulta, porque quando criança muda muito, né? Como vocês viram nas fotos. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre a história do meu cabelo. Conta alguma curiosidade do seu cabelo aqui embaixo nos comentários pra gente conversar mais sobre o assunto. Se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.